Senhora Ministra da Justiça, Excelência, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Excelentíssima Senhora Juíza Secretária do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, em representação do Sr. Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Excelentíssimo Sr. Procurador Regional Distrital de Coimbra, em representação do Sr. Conselheiro Procurador-Geral da República, Excelentíssima Senhora Presidente do Conselho Regional de Coimbra da Ordem dos Advogados, Excelentíssima Senhora Diretora do Museu Nacional de Machado de Castro, ilustres convidados, minhas senhoras, meus senhores, permitam-me vossas excelências, aqueles que já foram cumprimentados, que através de vós se considerem também cumprimentados, sem enunciação que seria fastidiosa e descomprometedora, dos correspondentes vocativos protocolares, mas sem qualquer desprimor para vós, todas as ilustríssimas personalidades, autoridades civis, militares, militarizadas, académicas, religiosas, presentes e representadas nesta cerimónia. Depois dos cumprimentos é a vez dos agradecimentos. Em primeiro lugar, a Sua Excelência a Senhora Ministra da Justiça, pelo facto de ter encontrado na sua preenchida agenda um momento para nos honrar com a sua presença nesta cerimónia de apresentação pública da obra que hoje se dá à estampa e que, aliás, prefaciou de uma forma superior. Em segundo lugar, a todos vós que optaram por estar connosco e a quem, em última análise, se destina a obra em apresentação, sendo de salientar que vários são os que vieram a Coimbra propositadamente para o efeito, previndo de lugares relativamente distantes. E, em terceiro lugar, a todos os que, de um modo ou de outro, contribuíram para a realização desta mesma cerimónia. Os meus agradecimentos a todos vós. Excelências, minhas senhoras e meus senhores. O mês de maio é, em cada ano, mês de celebração para a comunidade judiciária conimbricense. Neste ano de 2025 e no presente mês de maio completam-se 107 anos sobre a criação do Tribunal da Relação de Coimbra, em maio de 1918. 91 anos sobre a data da cerimónia de solene de inauguração, em maio de 1934, deste Palácio da Justiça de Portugal, que é o primeiro de Portugal, na primeira capital portuguesa. Desde maio de 1934 e até hoje, que no frontão triangular da fachada principal do Palácio, voltada para a Rua da Sofia, constam 3 figuras alegóricas talhadas pelo escultor Henrique Moreira. Ao centro, a Justiça entronisada, ladeada pelas alegorias da lei e do direito. Por outro lado, na bandeirola semicircular que em cima o portão central, onde tiveram a oportunidade de entrar, encontra-se a alegoria da Justiça, em postura erecta, segurando a balança na mão esquerda e a espada na mão direita, e com o decálogo ao lado. Tudo a significar, do ponto de vista simbólico, mas com inteira correspondência na realidade prática cotidiana, que o núcleo fundamental da atividade das organizações instaladas neste edifício é preenchido pela aplicação da lei e do direito, com vista à realização última da virtude cardeal por excelência, que é a justiça. Não obstante o que antecede, e com aparente perplexidade, estamos reunidos neste icónico salão de obra em torno da apresentação pública de uma obra despida de conteúdo jurídico e tem por objeto uma coleção de bens culturais móveis pertencentes ao Museu Nacional de Machado de Castro e que, fruto de um protocolo iniciado em 1952, estão em depósito no Tribunal da Relação de Coimbra. Eu disse, e repito, aparente perplexidade, porque a mesma se desvanece inexoravelmente se atentarmos a que os campos do conhecimento e socioculturais, do direito, da arte e da cultura revelam a miúdo pontos de interseção e de interdisciplinaridade. Com efeito, e num primeiro plano, atente-se em que a arte também é objeto do direito, como facilmente se depreende, por exemplo, do regime jurídico dos direitos do autor ou do Estatuto dos Profissionais da área da cultura. Por outro lado, e num segundo plano, são múltiplos os exemplos reveladores de casos em que o direito também é tema da arte, como sucede em múltiplas obras com temas jurídicos por objeto. Recordo, apenas a título de exemplo, as representações da justiça, da filosofia, da teologia e da poesia de Rafael Sanzio, na sala da assinatura do Palácio Apostólico do Vaticano, o livro O Processo de Franz Kafka, ou então a peça teatral Medida por Medida, de William Shakespeare. Finalmente, e no terceiro plano, as próprias atividades de criação, de interpretação e de concreta aplicação dos normativos legais podem facilmente ser encaradas como verdadeiras manifestações artísticas. Como para assinalar, a propósito de quanto antecede, que o Tribunal da Relação de Coimbra e o Palácio em que está instalado
são um dos casos verdadeiramente paradigmáticos em que confluem e se interceptam os espaços da juridicidade, da arte e da cultura. É o que nos evidencia, antes de mais, a história do edifício, da qual podemos destacar, a título de exemplo, dois factos de relevo. O primeiro, o de ter sido aqui originariamente edificado para nele ser instalado o Colégio de São Tomás de Aquino, da Ordem de São Domingos, integrado na Universidade de Coimbra em 1557 e que foi residência de lentes e estudantes universitários daquela ordem. Depois, a circunstância de ter sido adquirido, em 1892, pelo primeiro conde do Amial, que o converteu no Palácio dos Condes do Amial, uma espécie de residência e museu, onde constituiu e depositou uma vasta coleção de arte e uma extensa biblioteca de que era tentor, na qual se integravam, designadamente e com particular relevo para o livro em apresentação, as pinturas a óleo sobre tela O Crepúsculo da Bretanha, de Ezequiel Pereira, e A Esperança e o Pesar, de Miguel Lupi, que ainda hoje estão expostas em espaços nobres da relação de Coimbra. Essa mesma evidência é-nos proporcionada pela situação atual do edifício, no qual estão instalados e funcionam o Tribunal da Relação de Coimbra e algumas unidades do Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra, que são organizações ligadas funcionalmente à prática jurisdicional, a par do que nele pode ser visitado e fruído um amplo e muito heterogéneo espólio artístico e cultural, do qual fazem parte, entre outros, a obra escultórica dos canteiros e escultores João Machado Júnior e Henrique Moreira, a obra em madeira da autoria do marceneiro Álvaro Ferreira, os painéis cerâmicos da autoria dos pintores e ceramistas Jorge Colasso e António Costa, os portões e gradeamentos em ferro da autoria de Daniel Rodrigues, Albertino Marques e António Maria da Conceição, os vitrais de António Lino e ainda a tapeçaria de Guilherme Camarinha, datada de 1959 e alusiva às primeiras cortes reunidas em Portugal, de que há notícia, e que se realizaram, como dela consta, em 1811. Desse mesmo espólio fazem ainda parte, com especial relevo para a obra que agora se está à estampa, a já referenciada coleção dos bens culturais pertencentes ao Museu Nacional de Machado de Castro, e que aqui estão em depósito. Um jarrão em porcelana, do tipo mandarim, 2 desenhos aguarelados sobre papel, 2 monotipias aguareladas, uma monotipia sobre papel, 3 xilogravuras, um óleo sobre cartão, 22 óleos sobre tela, 8 óleos sobre madeira e 2 litografias. Importa referir que a Relação de Coimbra tem assumido ativamente um papel relevante na preservação e divulgação do espólio artístico e cultural a que se tem aludido. Tem-no feito em distintas dimensões, zelando ativamente pela conservação e requalificação do edificado Palácio, promovendo a edição e publicação de obras sobre a relação de Coimbra e o Palácio, realizando conferências e exposições visando dar publicidade a esse espólio e realizando um conjunto de atividades culturais que atraem para o interior do Palácio um público que, aqui, pode fruir do referido espólio. Por outro lado, no cumprimento de uma obrigação ética de quem se assuma substantivamente como depositário de um património cultural tão relevante como o da coleção do Museu Machado de Castro, e num propósito firme de garantir um lastro consistente de longevidade ao referenciado protocolo, em articulação com o Museu e com a aprovação deste, a Relação de Coimbra providenciou, a expensas suas e com recurso à empresa especializada em conservação de restauro, por intervenções de tratamento e de restauro incidindo sobre as obras de pintura, desenho e gravura retro-referidas, as quais decorreram entre janeiro e setembro de 2019. Além disso, no esforço conjunto de conferir maior publicidade e divulgação, a Relação de Coimbra e o Museu Machado de Castro acordaram no sentido da edição e publicação de uma obra temática que incidisse especificamente sobre essa coleção de bens culturais. Em concretização desse acordo, aqui está a obra, cumprindo-me a mim o feliz encargo de participar na sua apresentação pública que hoje aqui ocorre. Gostaria, a este respeito, de evidenciar a virtuosa parceria que neste âmbito e no interesse público se estabeleceu de uma forma inédita no panorama nacional, entre um Tribunal Superior e um Museu Nacional, em resultado da qual foi possível que fosse colocada à disposição do público interessado uma obra como a presente, assim se contribuindo de uma forma relevante para a realização de um direito universal dos cidadãos de acesso à cultura e à fruição das artes. Assim, todos aqueles, e são muitos, que visitam a Relação de Coimbra e o Palácio, passam a dispor, daqui em diante, de um guia contendo informação detalhada sobre cada uma das peças que integram a coleção do Museu Machado de Castro, em que estão em depósito na Relação de Coimbra, assim como sobre os criadores conhecidos de alguma dessas mesmas peças, o que, tudo conjugado, lhes permitirá uma análise mais consciente e informada e profunda dessas peças. Termino com agradecimentos especiais ao Museu Machado de Castro
aos autores dos artigos constantes da obra, bem assim como aos seus prefaciadores, pela circunstância de terem contribuído com o seu esforço conjunto para que se tornasse apto a que também por esta via o Tribunal da Relação de Coimbra possa evidenciar-se e ser reconhecido no espaço público em que se situa como instituição pública de referência na preservação e divulgação de segmentos do património cultural português. Muito obrigado pela vossa paciência e pela vossa atenção.